Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Renata Rodrigues e você está aqui no meu canal Pipa Azul, um canal voltado para comunidade autista, para a gente abordar sobre vários assuntos da qual a gente vive e convive, né, com pessoas do espectro autista, né, transtorno do espectro autista. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o uso de medicamentos. Quando devo usar? Será que devo usar? O médico passou, o médico que acompanha meu filho, minha filha, passou um remédio, mas eu tô achando forte, devo dar essa dosagem? Não devo confiar no médico? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Quando e como devo aceitar ou administrar essa questão? Bom, antes de mais nada, eu quero me apresentar para você que ainda não me conhece. Eu sou Renata Rodrigues, sou professora e mãe do pequeno autista Nicolas, que é meu filho. E ele tem 5 anos hoje, né? 5 anos e meio. Mas foi diagnosticado bem cedo, bem precoce, com apenas 1 ano e 11 meses. Graças a Deus e graças a um neurologista bem assertivo, né? Que conseguiu visualizar e observar bem atentamente os sintomas do autismo bem precoce na vida do Nicolas. Enfim, meu filho faz uso de medicações desde 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses. Nossa, muito cedo. Você confiou? Poxa, eu não tenho coragem. Bom, vou falar a minha experiência com relação a medicamentos. Eu particularmente, eu queria que alguém passasse alguma coisa. Por quê? Um dos sintomas que mais atrapalhava a qualidade de vida do Nicolas era justamente o transtorno do sono, né? Ele tinha muita agitação motora, ele parecia muito hiperativo, muito ansioso. E na hora de dormir começou aquele processo de insônia, que talvez você que está ouvindo meu vídeo aí, você está falando, caramba, passo por isso, passei por isso também. E aí veio o processo de insônia, veio o processo de transtorno do sono, veio um processo de terror noturno, que ele tinha episódios de terror noturno. Para quem não sabe o que é, terror noturno são aqueles comportamentos onde a criança está dormindo e de repente ela começa parecer que está acordando aos gritos, aos prantos, e na verdade ela está ainda dormindo. E toda vez que a gente tocava nele, ele gritava mais ainda. Esses quadros, esses episódios no sono dele aconteciam em média 5 vezes por noite. Então já estava algo muito preocupante. Além de ele só conseguir dormir muito tarde e acordar muito cedo. Exemplo, ele às vezes pegava no sono 2, 3 horas da manhã, depois de a gente tentar de todas as maneiras, e acordava às 6 horas, 7 horas da manhã. Mesmo indo dormir muito, muito tarde, ele acordava muito cedo. Largou a sonequinha da tarde bem cedo, com 2 anos ele já não dormia tarde, então sempre foi uma luta. O processo de dormir, o processo do sono, a agitação mental, sempre foi muito presente no meu filho. Então, quando eu cheguei diante do neurologista, no caso o neuropediatra, eu já fui querendo que ele passasse alguma coisa que fizesse aquela criança se regular, se acalmar. Mas, enfim, a gente ainda não sabia do diagnóstico e foi aí nessa consulta que o médico viu que ele tinha todos os comportamentos, né, que se enquadram dentro do transtorno do espectro autista. Enfim, ele começou medicação, mas bem assim, natural. Começou com um medicamento, vou falar nome de remédio aqui, gente, mas por favor, não entenda que eu esteja indicando ou receitando nada. Mas como a gente convive com isso, e isso faz parte do tratamento e do mundo dos autistas, é inevitável a gente às vezes citar nomes. Então ele começou com um medicamento calmante natural, que era o Calman, e isso foi dando certo. Foi dando certo? Foi. Por pouco tempo. O Calman foi fazendo efeito, foi ajudando, mas em menos de 3 meses voltamos à estaca zero, voltamos ao terror noturno, voltamos ao comportamento muito agitado, aceleração mental, repetição de palavras o tempo inteiro, porque o Nicolas, mesmo sendo muito novinho, ele não foi um autista totalmente não verbal, ele verbalizava e repetia muito. Então, enfim, isso tudo
gerou uma necessidade que, além desses sintomas, ele começou com autoagressão. Então, o nervosismo dele era muito grande e toda vez que ele ficava estressado, que era sempre quando fosse contrariado, ele ficava estressado, ficava nervoso e se batia, se arranhava, se mordia. E isso já é um comportamento, né, onde a gente observa que é classificado como agressão, né, como um comportamento agressivo. E aí a neuropediatra falou assim, não, a gente não tem outro jeito, a gente vai ter que começar com o uso de um remédio um pouco mais forte, mas que traga qualidade de vida, porque é isso que o autista precisa, né? Além disso tudo, é isso que o autista precisa. Mas enfim, vou deixar minha opinião no final. Estou terminando meu relato, minha experiência com relação a medicamentos. Iniciamos a medicação com o uso do Risperidona, que deu muito certo desde o primeiro dia que ele tomou. Primeira noite que o Nicolas tomou essa medicação, ele passou a dormir. E até hoje ele dorme devido a essa medicação. Se eu esqueço ou se acontece qualquer imprevisto dele não ter tomado essa dose, eu já sei que ele tem um sono conturbado, ele vai ter vai acordar muito cedo. Isso tudo acontece, essa desregulação nele acontece devido à medicação ou à falta dela. Então, com o passar do tempo, no final do ano no início do ano passado, Nicolas desenvolveu um transtorno, né, como comorbidade, um transtorno de ansiedade. E isso foi ficando cada vez pior, isso foi ficando cada vez mais difícil de lidar. A ansiedade dele não era só uma ansiedade como a gente costuma ver nessa idade, né, nessa faixa etária infantil, onde a criança tem demonstra aquela impaciência, aquela questão de querer tudo agora, não querer esperar. Isso foi ficando cada vez pior, ao ponto dele começar a desenvolver sintomas físicos. Por ele não conseguir controlar essa ansiedade, ele começava a passar mal, ele começava a ter dor de barriga, a urinar o dia inteiro, toda hora, entre outros efeitos, dores na barriga, dor de cabeça, e começou a mexer muito com as emoções dele. Essa desregulação toda não faz bem para ninguém, né? Muito menos para uma criança que tem um transtorno autista, né? Do espectro autista, e que não sabe lidar com as suas próprias emoções, seja por imaturidade da idade, como também por questões do próprio transtorno. Enfim, ele passou a fazer uso de outra medicação também para ansiedade, né? Muito comum aí, muitos autistas usam imipramina. Enfim, o que eu quero dizer com esse relato todo? Devo dar, não devo dar? Confio, não confio? Gente, aqui vai minha opinião, por experiência própria. Eu privo e aconselho a todo mundo, a todas as mães que eu conheço, a lutarem e buscarem por qualidade de vida. Se para nós, como adultos, ter qualidade de vida é importante, você imagina para uma criança que ainda não está sabendo lidar com o seu próprio eu, não se conhece, não sabe ter o autocontrole. Então é importante, é necessário? Muito. Então prive sempre pela qualidade de vida. Neurologistas, psiquiatras, pediatras, essas pessoas são profissionais que estudaram. São profissionais que não estão ali porque eles não ganham nada por te indicar remédio. Eles não ganham nada por passar medicação. E vou te falar, eu vejo muitos médicos que são muito cautelosos, que até quando a gente vê que o estado da criança está gritante de necessidade de uma medicação, eles têm a cautela de iniciar essa medicação no tempo certo, numa idade melhor e numa necessidade extrema. Eu acho isso muito positivo. Mas se o médico passou para o seu filho ou para sua filha o uso de algum medicamento, compre e dê. Ah, mas eu não acho que essa dose está certa. Nós não estudamos medicina para saber dose certa e errada. Existem muitos erros? Existem. Existem muitos médicos que erram? Existem. E temos que ficar atentos? Claro, claro. Mas tudo temos que ponderar. Não custa tentar e ver
se o resultado vai ser benéfico ou maléfico. E é baseado nesses resultados que os médicos também vão tirar a conclusão, se aquele remédio deu certo ou não, se aquele remédio é indicado para aquela pessoa ou não. Então, assim, fica a minha opinião. Vale muito mais a pena você largar o medo de lado e tentar confiar em quem está te ajudando nesse tratamento, né? Confiar de que aquele médico ali está te ajudando. Se não der certo, você só vai saber tentando. E muitas das vezes a gente fica com esse receio e nós mesmos somos as causadoras, né? Os causadores. A família muitas vezes passa a tomar o lugar de causador de interferência de um tratamento, ao invés de ser o apoiador e o incentivador desse tratamento. Medicação faz parte do tratamento. Não é só a medicação, como também não são só as terapias. Tudo precisa estar em equilíbrio. O autista, todos eles precisam tomar remédio? Não. Todos eles precisam de terapia? Sim. Terapia ainda é o melhor meio, né, mais indicado para o tratamento deles de forma menos agressiva possível, porque terapia é estímulo. Mas é só terapia? Adianta só tratar com terapia? Não, porque se ele não tiver regulado, se ele não tiver com qualidade de vida, essa criança não vai render na terapia. Então, quando a gente entende isso, a gente vê que nós temos o nosso papel de família. O nosso papel de família é não só levar a criança e botar na terapia, como também auxiliar dentro de casa, dar continuidade às terapias em casa. Isso eu já falei em outro vídeo aqui, tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre terapias. Não adianta você achar que é só aquele momento da terapia que vai solucionar o problema do seu filho. Não é isso, porque aquele terapeuta específico, ele só tem 30 a 40 minutos por semana com seu filho. Você tem as 24 horas. E também não é só confiar na medicação. Ah, já dei o remédio, tá bom. Não, é todo um conjunto. Mas precisamos confiar e acreditar que medicamentos, quando necessário, faz sim toda a diferença no tratamento de quem tem, né, de quem convive com o transtorno do espectro autista. Bom, eu espero ter ajudado, espero ter confortado seu coração. Se você está com medo de tentar, de colocar, de dar a medicação que o médico passou, eu vejo muitos relatos de mães assim. Ah, o médico passou um remédio tal, o que eu devo fazer? Mães que correm para ler bula. Ah, eu vou ler a bula. Ah, tem muito efeito colateral, isso aqui pode causar isso, pode causar aquilo outro, não vou dar. Isso te faz atrapalhar o tratamento do seu filho. Porque efeito colateral, até um remédio para dor de cabeça pode dar. Tem gente que tem alergia a uma composição medicamentosa. Isso é comum acontecer. Então, a gente tem que sempre pesar quais são os benefícios e os malefícios. E os benefícios têm que ser sempre maiores do que os malefícios. Se o remédio não está dando o resultado esperado, se a medicação não está sendo eficaz, ou o médico vai de repente trocar, ou ele vai suspender, mas para ele saber se aquilo deu certo para este paciente, a família tem que abraçar a causa e fazer a sua tentativa, fazer a sua parte, ok? Bom, meus amores, eu fico por aqui. Eu adorei ter voltado aqui no canal, vou voltar com mais frequência, a gente vai estar conversando sobre outros assuntos, tá? E espero ter te ajudado de alguma forma a entender, a aceitar, a se acalmar, para que você tenha ânimo de ajudar seu filho, sua filha ou qualquer outra pessoa que você acompanhe precisando de medicação, tá bom? Fique com Deus e tenha um dia muito bom. Beijo!